Se você ama um dependente de álcool, de drogas ou uma pessoa com qualquer outro tipo de dependência, só tem duas coisas que podem te paralisar ou te impedir de tomar atitudes. A primeira delas é quando você não tem informação, não tem conhecimento sobre como essa dependência funciona. Você não sabe como ela age na vida desse dependente. E a segunda delas é quando você tem medo. E é sobre isso que eu quero falar com você no vídeo de hoje. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você estiver chegando pela primeira vez, eu sou a Karina, sou a esposa do Cadu, e você está no canal da nossa família. Esse aqui é o canal do casal Primavera. A gente sempre grava vídeos aqui para levar uma mensagem positiva, uma mensagem de fé, de esperança, fazer com que você encontre o caminho das flores, porque nós sabemos que nenhum inverno dura para sempre. Se você gostar do conteúdo, eu te convido a vir fazer parte também da nossa família, se inscrevendo no canal, deixando o seu like, seu comentário. Vai ser muito bom ter você aqui sempre com a gente. E no vídeo de hoje eu quero falar com você sobre essa nossa dificuldade em tomar atitudes frente a esse relacionamento que nós temos com esse dependente, esse adicto, seja ele um filho, seja ele um marido. Karina, por que é tão difícil a gente tomar atitudes? Por que é tão difícil a gente se posicionar? Muitas vezes eu me sinto paralisada. É assim que as pessoas falam para mim. É como se eu estivesse paralisada. Eu não sei o que fazer e eu não consigo fazer o que precisa ser feito. E a gente se sente assim mesmo, paralisada muitas vezes, sem saber o que fazer? Como eu disse no início do vídeo, só tem duas coisas que nos impedem de tomar atitudes e de nos posicionarmos frente a uma relação com um dependente químico ou alcoólico. A primeira delas é quando a gente não tem informação a respeito dessa doença. A dependência química, a dependência alcoólica são doenças crônicas, progressivas e fatais. E quando a gente não tem informação, não tem conhecimento, não lemos a respeito do assunto, não assistimos nenhum conteúdo aqui no YouTube que aborde esse assunto, quando nós não participamos de reuniões de grupos de apoio, grupos de mútua ajuda, terapias para codependentes, para familiares de adictos, quando a gente não tem essa rede de apoio, esse combo de informações, realmente fica muito difícil. Como é que a gente vai tomar atitudes, lidar com uma situação que é desconhecida para nós? A gente vai fazer do nosso jeito, e o nosso jeito nem sempre é a forma mais assertiva, é a melhor forma. Por isso que é importante a gente conhecer sobre a doença, conhecer como ela funciona, como ela age na vida desse dependente. Porque se a gente não conhece, a gente não vai saber lidar com as mentiras, com as manipulações, o comportamento, com as atitudes desse dependente. Então, quando nós temos informação a respeito de tudo isso, fica muito mais fácil. É como se a gente tivesse uma direção. A gente já sabe como aquela doença funciona, a gente já sabe que essa doença transforma a vida desse familiar, deixa a vida desse familiar completamente fora de controle, disfuncional, e a gente passa a se posicionar de uma forma mais firme, não aceitando mais tais comportamentos, comportamentos manipuladores, comportamentos muitas vezes inadequados. A gente aprende a lidar com essa doença. Na verdade, a gente aprende a lidar com esse adicto que está sendo controlado por essa doença. Então, por isso que é importantíssimo a gente ter as informações. Então, tá bom, Karina. Então, vamos considerar que eu já tenho essa rede de apoio, eu já participo dos grupos, eu já participo das reuniões, eu já leio a respeito desse assunto, eu já sei que a dependência química, que o alcoolismo são doenças crônicas, incuráveis, de fins fatais, eu sei como ela transforma, como ela modifica, né, o comportamento desse meu familiar, eu já sei de tudo isso, eu já estou aprendendo, eu já estou buscando informações, ok. Então vamos considerar que você já conhece, né? Já tem aí um pouquinho de conhecimento sobre a dinâmica de como é viver com um adicto. E ainda assim você não consegue tomar atitudes nem se posicionar frente a isso. E aí é quando resta a segunda alternativa que eu disse para vocês, que só tem duas coisas que nos impedem. A primeira é a falta de informação e a segunda é o medo. O medo é aquilo que realmente nos paralisa. Porque ainda que você não tenha informação, você tem consciência daquilo que é certo e do que é errado. Então, mesmo que você não tenha muito conhecimento a respeito da dinâmica da doença, de como ela funciona, hora ou outra você vai tomar alguma atitude baseado nos seus princípios, né, nos seus valores,
naquilo que você enxerga como certo ou errado, como bom ou ruim, uma hora você vai agir, né, de alguma maneira. Talvez não seja a melhor atitude a ser tomada, mas é possível sim que hora ou outra você tome uma atitude, mesmo que às vezes não seja a melhor das atitudes. Mas quando a gente fala de medo, o medo realmente ele é paralisador. A gente tem medo de perder o outro, a gente tem medo de ficar sozinha, a gente tem medo de gerar um conflito com essa outra pessoa. Você já se viu em alguma situação tendo que pisar em ovos, tendo que segurar aquilo que você estava sentindo para de repente não gerar um conflito, não gerar um desconforto, aquele familiar seu sair para fazer o uso, passar alguns dias fora e você se sentir culpada, então você se contém, aceita, fica em uma condição passiva para não gerar conflitos, para não dizer aquilo que está te incomodando, aquilo que não está legal para você, porque você tem medo. Você tem medo que essa sua atitude, esse seu posicionamento possa gerar algo que depois você vá se sentir culpada. Você tem medo do amanhã, você tem medo de como você vai pagar as contas, você tem medo se amanhã você vai conseguir um emprego, se você vai conseguir se manter sozinha, caso você venha a se separar desse marido, desse adicto. Você tem medo de como você vai cuidar dos seus filhos, você tem medo de como vai ser a sua vida. Basicamente, você tem medo de viver. Então, o medo, sem dúvida, ele é um grande paralisador das nossas vidas. Agora, o que você tem que se perguntar é o seguinte: do que você tem medo? Eu vou tentar te ajudar partilhando com você a minha experiência pessoal. Durante mais ou menos 10 anos, eu vivi no meu casamento a adicção ativa do meu marido. E foram anos bem difíceis. E pode acreditar que todos esses medos aí que eu falei para você no decorrer do vídeo, eu senti, eu passei por eles. O maior medo que eu tinha era o medo do fracasso do meu casamento, era o medo de ver a minha família desfeita, de ficar sozinha, de saber como eu ia cuidar do meu filho, como ia ser o dia de amanhã. E em determinado momento do meu casamento, eu tomei a atitude de me separar. Eu já gravei um vídeo aqui no canal contando essa história com um pouco mais de detalhes. Eu vou deixar o link aqui nos cards para você, se você quiser assistir depois. Eu me separei, nesse vídeo eu conto que o maior erro, qual foi o maior erro que eu cometi quando eu me separei. Eu me separei naquele momento sem absolutamente ter nenhuma informação, eu não sabia que era uma doença, não fui buscar ajuda, eu me separei mesmo porque eu não suportava mais viver daquela forma. Eu fiquei quase 2 anos separada do meu marido e depois de 2 anos, mais ou menos, a gente reatou o casamento. E pouco tempo depois de reatar o casamento, novamente, ele voltou ao uso e nós estávamos vivendo todo aquele problema novamente. E aquele medo voltou. Só que daquela vez eu queria fazer algo diferente. Eu não queria ver o meu casamento acabado, né, destruído mais uma vez. E foi quando eu tomei a atitude de buscar ajuda, de buscar informação e descobri tudo que eu descobri hoje e tudo que eu compartilho com vocês aqui no canal. Descobri que era uma doença, que ele era um adicto, que eu era uma codependente, eu era portadora da codependência e que não só ele, mas eu também, como familiar, precisava cuidar de mim, precisava de tratamento, precisava me tratar. E aí comecei a minha jornada de recuperação, participando das reuniões de grupos de apoio com outros codependentes. E esse processo para mim foi muito libertador, porque eu não só aprendi sobre a condição do meu marido, mas também sobre a minha própria condição. E aos poucos, todo aquele medo que eu sentia, ele foi diminuindo. Ele foi diminuindo porque eu fui me fortalecendo. E à medida em que nós vamos nos dando a oportunidade de viver o nosso processo de recuperação, nós vamos perdendo o medo e nos enchendo de coragem. Eu entendi que eu só poderia fazer por mim, e ele, por sua vez, a mesma coisa. Eu entendi que eu não poderia decidir por ele, que eu não poderia mudá-lo, que eu não poderia escolher por ele. A única coisa que eu poderia fazer por mim era me posicionar e não aceitar mais aquela vida que eu vivi uma outra época. Só por hoje tá dando certo, só por hoje nós estamos bem. Mas eu tive que fazer algumas escolhas. E ele, por sua vez, teve que fazer as escolhas dele. Eu entendi que, por mais que eu amasse, por mais que eu quisesse, eu não poderia escolher por ele. Eu não poderia decidir por ele. Eu tinha que decidir e fazer por mim. Então hoje eu tenho mais tranquilidade, mais equilíbrio para decidir a vida que eu quero viver. Eu quero ter uma vida diferente, eu quero ter uma família que funcione. Eu não quero mais ter que me preocupar, ter que viver com medo. Eu quero ter paz para viver. Então, quando eu tomei a decisão de não mais aceitar viver daquela forma,
eu estava fazendo uma escolha para mim. E diante da minha escolha, diante do meu posicionamento, ele ia ter que fazer uma escolha para ele. Depois que eu aprendi o que era a doença da dependência química, como ela funcionava, eu nunca cheguei para ele e falei assim, ó, larga essa vida, toma vergonha na sua cara, para de usar droga, para de beber. Eu não tive mais essa postura porque eu entendi que aquela condição era uma condição de doença. E eu entendi que para eu ter uma vida com ele, para eu continuar construindo, né, e preservando a minha família, eu teria que me posicionar, o que eu queria para mim. E se a pessoa que estiver do meu lado, ela também quiser isso, ela também quiser essa mesma vida, ter uma família que funciona, ter uma família recuperada, se essa outra pessoa entender isso, ela também vai ter que tomar uma decisão, ela também vai ter que fazer uma escolha. Não tenha medo de fazer o melhor que você pode fazer por você. Faça suas escolhas, se posicione, não aceite mais viver uma vida que você não sonhou. Nós precisamos ter coragem, nós precisamos ter coragem para mudar, sem ressentimentos, sem raivas e sem medo. É essa a mensagem que eu quero deixar para você. Pode ter certeza de uma coisa, você não está sozinha, nós somos muitas passando por isso. E se você precisar de ajuda, você sabe onde nos encontrar, tá bom? Muito obrigada por você ter ficado comigo até o final. Um grande beijo para você, fica com Deus e eu te vejo no próximo vídeo. Se você gosta de uma boa história de amor e superação, você vai se apaixonar por Nenhum Inverno Dura Para Sempre. Essa é a história do casal Primavera, a Karina e o Cadu. Você está prestes a embarcar numa viagem emocionante através das estações do ano. Como em toda boa história de amor, o verão de suas vidas foi colorido e apaixonante. Eles se conheceram, se apaixonaram e ainda bem jovens se casaram. Adotaram o Murilo e depois ganharam o maior presente de suas vidas, o pequeno Léo. Até mesmo o verão mais perfeito teria que abrir espaço para o outono, onde as folhas começam a secar e a cair. Tudo isso para preparar a estação mais difícil que tiveram em suas vidas, o inverno das drogas. A estação fria e congelante separou suas vidas, mas não destruiu a esperança em seus corações na chegada da primavera. E hoje eles dedicam parte de suas vidas ajudando outros casais a saírem do inverno das drogas e a encontrarem o caminho das flores. Acredite, nenhum inverno dura para sempre. Abre meu coração, só pra você entrar.